Vamos começar. Cláudia, pode se apresentar, falar um pouquinho como é que está a tua vida. Muito bem, muito obrigada por estar assistindo. Feliz por estar aqui, né? Deu alguns probleminhas técnicos, era para estarmos às 3 horas, mas o importante é que estamos agora e que vamos conseguir passar um conteúdo bastante rico, né? No qual eu acredito que você vai conseguir compreender como você deve realmente proceder com seu filho, mas mais do que isso, eu gostaria que você compreendesse também como funciona a tua criança interior. Porque da mesma forma como nós devemos ter cuidado com os nossos filhos, você deve ter cuidado consigo mesmo. E esse assunto que nós estamos trazendo aqui é um assunto onde você também deve, de vez em quando, dar uma chegadinha lá no passado, quando você foi criança, e observe como foi o tratamento com você, para que você possa curar, né, os traumas e as feridas que ficaram, às vezes, de forma bloqueado em você. E quando algo fica bloqueado, infelizmente, você acaba inconscientemente passando para frente através dos filhos. E muita gente, né, principalmente nós aqui que lidamos diretamente com pessoas que assumem, vamos dizer assim, muitas vezes problemas nos filhos, elas têm dificuldade em aceitar que talvez o problema, ou pelo menos a origem dele, esteja nela mesmo, tá? Eu estou falando aqui da questão de pais, né, questão de mães. Então é um assunto bem importante, é uma pauta bem, assim, que você deve ouvir, principalmente se você tem filho em casa, se você conhece, mesmo que você tenha filhos casados, tenha netos, tá? Você pode ficar à vontade para questionar aqui nos comentários, que eu vou estar lendo aqui para a Cláudia também, para a gente fazer aqui uma live que realmente, assim, tire dúvidas, certo? Cláudia, são 12 duras verdades que com certeza quem assistir esse vídeo agora e depois vai se perguntar se errou, se fez certo, se tem como arrumar. E a primeira delas é que, para muitos é difícil, é que o seu filho, ele não veio para realizar os seus sonhos. Isso. É importante também, eu quero deixar bem claro que nenhum de nós venhamos à vida com um manual. Então, todos nós aqui estamos aprendendo. Quando a gente fala aqui de pais e filhos e de mães, e então, né, de certa forma, de avós, nós não estamos fazendo nenhum julgamento ao ser. Nós estamos aqui falando são situações que vieram desde dos nossos ancestrais e que a gente vem carregando. E que quando nós despertamos e percebemos que há algum padrão repetitivo e que a gente tem que quebrar esse ciclo, então é com a gente. É com a nossa autorresponsabilidade que a gente começa a desfazer esses ciclos e começa a quebrá-los, para que isso não vá adiante com os nossos filhos ou nossos netos, correto? Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento pessoal. Então, isso é verdade, Valdir. Uma das primeiras verdades é que o filho não vem ao mundo para realizar os nossos sonhos. Isso, infelizmente, às vezes a criança cresce, se torna um adolescente, um jovem, e aí os pais começam, olha, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque ele não fez. Era o desejo do coração dele ser médico, e daí ele fica empurrando para o filho ser médico. Era o desejo do coração ser enfermeiro. Aí fica jogador empurrando. De futebol. Eu vejo hoje que tem muito Isso, bastante. Queria muito ser jogador de futebol, não teve, né, as oportunidades. Aí fica empurrando para o filho. Nós temos que saber que cada um de nós viemos com uma missão, e a missão às vezes não é e jamais será aquilo que os pais querem, né? Tem jovens que chegam a fazer, eu já conheci uma jovem, Valdir, ela fez 3 faculdades, uma para agradar o pai, uma para agradar a mãe e outra ela fez por ela. Então, quer dizer, nossa, olha o quanto estudo essa moça teve que ter para poder chegar aonde realmente ela queria chegar, que era fazer o que ela desejava. Sim. Primeiro ela fez o que o pai queria, depois ela fez o que a mãe queria e depois ela fez o que ela realmente queria. Então, assim, não precisamos botar um peso tão grande nos nossos filhos, né? Agora, Cláudia, uma pessoa, por exemplo, nessa idade aí que passou, né, ela fica na vida perdida, né? Sim, ela fica sempre querendo agradar, né? Essa jovem, com certeza, ela, né, se sente na função de agradar os pais, porque ela é filha única, então ela se sente na função de agradar os pais, então ela fez
uma faculdade para cada um deles e depois ela foi buscar o que ela realmente queria, né? E aí, querendo ou não, de certa forma, ela vai acabar assumindo aquilo que ela realmente quer. Sim. Então, né, os pais podem ficar ainda chateados com ela, ainda de todos os jeitos ainda. O que acontece também, né, Cláudia? Agora eu vou falar da segunda verdade, dura verdade, que está relacionado com essa que a gente falou agora, que era a questão de o filho não vir realizar o seu sonho. Perceba isso. Muitas pessoas que a gente atende aqui no consultório, elas parece que criaram uma dívida, tá? E esse segundo ponto é essa: o seu filho não te deve nada. E muitas pessoas carregam essa dívida para a vida. Muitas pessoas, e você talvez seja uma dessas, que pergunta assim, ó, qual o teu maior sonho? E a pessoa responde, é dar uma casa para o meu pai. Isso. Na realidade, aí entra realmente uma situação bem complicada, né? Porque alguns pais, eles fazem, tipo, eles deixam um peso muito grande. Eles dizem assim, depois de tudo que eu passei contigo, tu não vai fazer o que eu quero? Chantagem emocional. Isso, uma chantagem emocional. Então, esse filho, ele fica como se devendo algo ao seu pai. Então, imagina o que é, e quando eu estou falando agora do seu filho devendo algo para você, eu quero que você reflita também o que de repente o teu pai colocou para você e você ficou devendo para ele. E aí você está colocando o mesmo peso para o seu filho. Então, assim, ó, essa reflexão, ela é dupla. Nós temos que refletir de não fazer isso com nossos filhos e nem permitir que ficamos, né, de certa forma, totalmente ligados em energia com a nossa família ou com alguém, né, dos nossos familiares, seja pai ou mãe, porque nos obrigou a fazer algo que não era, que nós não queríamos, que não era do nosso desejo. E daí a gente fica o tempo todo sendo cobrado de uma forma... às vezes até meio velada, eu não te disse, se tu tivesse feito o que eu falei, tu já teria... Então, quer dizer, essas palavras, esses discursos, eles, de certa forma, eles incomodam, porque às vezes não era essa a missão que o filho veio para cumprir nessa vida, né? Nesse nosso plano divino aqui. E isso nada mais é que, novamente, um paradigma, né, que vem lá do teu pai, da tua mãe, que... Também eles passaram por isso de carregar uma pendência, né? Criaram uma pendência, uma dívida com os pais. E então, eles meio que te levaram para a tua vida a mesma coisa. Como se você tivesse uma obrigação de fazer algo por eles. É claro, se você tem possibilidades, mas isso não tem que ser carregado de emoção, não pode travar a sua vida. Aqui tem muita gente que entende como uma dívida para a vida toda. E não é assim. Todo pai inteligente emocional que eu estou falando aqui, toda mãe inteligente emocional, ele vai querer o seu melhor. Ou seja, se você fizer o seu melhor, você também está fazendo para eles. Então, essa é a base, é você construir a sua vida de forma que honre o que eles te ensinaram, o que eles passaram para ti. Não como uma dívida que você tenha com eles. Certo, Cláudia? Vamos passar para a próxima? Vamos para a próxima então, né? Que ele precisa viver, tem a ver também, viver a sua própria história. Sim. Aí entra uma coisa muito importante, porque a criança, até às vezes os 14, 18 anos, ela fica ouvindo a história dos pais. E às vezes essa história dos pais, porque os pais estão se curando ali, contando sempre seus traumas para os filhos, você nem imagina a dor que esse filho está levando junto, né, para a vida dele futura, de todos os teus traumas. Então, cada vez que você conta, ou você até chora na frente do seu filho, mostrando toda a tua dor, você está deixando com que ele fique doente, através da tua dor. Mas eu não consigo me controlar. É importante que haja, sim, um controle. Se você precisar chorar, chore, mas chore longe. Porque perto dessa criança, perto do teu filho, você vai, infelizmente, deixar ele captar toda a tua dor. E essa dor, ele vai levar, né, os teus medos, as tuas limitações e tudo aquilo que você vive, ele vai levar para a vida adulta dele. E você tem que agora refletir. Quantos medos e quantas limitações e quantos traumas dos teus pais você tem trazido até agora? Esse talvez seja bem forte, Cláudia, porque eu vejo que muitos pais fazem essa confusão. Eu amar meu filho não quer dizer que eu tenho que prendê-lo, não quer dizer que eu tenho que limitá-lo. Eu vejo que muitos pais, eles impedem muitas vezes que o filho possa começar a trabalhar mais cedo, possa realmente alçar voos maiores, simplesmente por fato de dizer, eu te amo, não fica tão longe de mim, não muda de cidade, não faz isso, não faz aquilo. E isso nada mais é que colocar limites. É uma dependência emocional Isso. até, né?
Infelizmente, essa dependência emocional de não deixar o filho crescer, não deixar o filho trabalhar, não deixar o filho viver a vida, isso vai atrapalhar muito o seu filho. Vai chegar um momento em que você vai pedir, pelo amor de Deus, que ele saia da sua casa. E aí você vai se arrepender de não ter colocado ele cedo no trabalho. Porque tudo tem hábitos, né? E um jovem que ele pega o hábito de que ele não foi trabalhar cedo e ele ficou na casa dos pais esperando terminar a faculdade pode não terminar nunca, e ele vai estar ali na tua casa, né? Vivendo ali, aí será que você vai conseguir realmente perceber que passou do momento dele sair? Porque tem um momento do seu filho sair da sua casa. Sim. Teve o momento dos meus filhos saírem da minha casa. Tem que ter uma preparação para ele fazer isso, né? Tem que fazer ter uma bem, preparação. Né? Porque eu não vou negar para você que existe um momento, sim, de cada filho sair de casa e sair, preste bem atenção, sair para nunca mais voltar. Olha só, preste bem atenção no que eu estou falando. Ah, mas você não ama teu filho, então ele não pode mais voltar para a tua casa? É o seguinte, a partir do momento que um filho sai da casa do pai, ele se desconecta, a energia é cortada. E aí o que acontece? Esse filho tem que saber também que ele já teve todo o ensinamento e todo preparo para ele poder viver agora a vida dele. E aí, se ele não está conseguindo, né, saiu e não está conseguindo viver a vida dele, tem algo errado com ele, ele tem que daí ver o que está acontecendo. Porque se todos nós saímos e não precisou voltar para a casa dos nossos pais, nossos filhos também têm que sair sem precisar voltar. Sim. E vou dizer mais, filhos que voltam para a casa dos pais têm grandes problemas. Por quê? Porque, infelizmente, não foi bem preparado. Houve um erro aí. Filhos não deveriam mais voltar para a casa dos pais. Ah, porque casou e não deu certo. Ah, porque tem filho, agora deixa os filhos com os avós. Tem algo errado aí. Se você teve que cuidar dos seus filhos e não precisou deixar eles com ninguém, por que agora você tem que ficar com os teus netos? Você tem que perceber que tem algumas coisas que às vezes fogem, né, da situação de realmente dos próprios filhos terem suas próprias vidas. E às vezes é você quem está até negando do seu filho poder, achando que ele não tem capacidade de cuidar dos próprios filhos, que não está cuidando direito, né? E nós temos que tomar cuidado. Os filhos devem ser cuidados pelos pais, sempre. Amar não é aprender, né? Isso. Olha, só aproveitando aqui, a Lilian comentou aqui, agradecendo, né, tanto eu como você, pela disponibilizar essa aula incrível. Lilian, eu te agradeço. Lilian, eu acho que você que me acompanha aí está sempre elogiando, né, as músicas, tudo, né? Muito obrigado, tá? Esse canal realmente, assim como os outros, é criado para disponibilizar realmente conteúdo de valor, para que a pessoa realmente acorde, porque quando eu falo acorde, é despertar realmente, assim, a gente tem uma vida tão linda, né? Hoje o sol está batendo aqui, está tão bonito aqui, se você pudesse estar aqui para ver, está tão bonito o ambiente aqui. Então, e falar sobre os filhos, a nossa continuidade, é sempre Sim. bom, né? Então, fique muito à vontade de fazer as perguntas, tá? Eu vou ler aqui, de acordo com o que for chegando. E sempre o conteúdo é o maior valor aqui, certo? Olha, pode ler para nós então qual é o quarto ponto? A quarta é você pode não amar mais a mãe ou o pai do seu filho, né? Você pode até não amar mais, porém... Né? Isso aqui é importante, pessoal, assim, ó, isso é uma coisa que, infelizmente, muitas vezes a gente tem que travar a pessoa aqui no pensamento dela, porque o que a Cláudia está falando é que a pessoa casou, se separou, e aí a mágoa dela, ela quer transferir para o filho que ela teve com essa pessoa. Isso. E aí, Cláudia? Aí causa um transtorno maior do que você pode se imaginar. E eu quero que você reflita tanto com relação a seu filho, quanto com relação a você, se você vem de pais separados. Porque quando a gente tem pais separados, existe uma coisa que acontece que é o seguinte, a gente pega às vezes um partido, um lado. Aí a gente escolhe ficar sofrendo com a mãe toda a dor, porque ela foi traída, porque ela foi abandonada pelo pai, e aquela criança ela vem odiando o pai por causa que a mãe falou que ele traiu ela. Ou então ela vem odiando a mãe porque a mãe foi embora e abandonou ela. E eu quero dizer uma coisa que é muito, mas muito importante, é uma das coisas mais importantes que eu também tive que aprender na minha vida, é que 50% de nós é o pai e 50% de nós é a mãe. E se nós não estivermos alinhados com essa nossa parte, seja ela qual for, por qual problema que nós passamos ou por qualquer trauma que tenhamos passado, se nós não estivermos alinhados, a nossa vida trava. E a criança também tem uma trava daí. E daí o que acontece? Infelizmente, trava o sucesso, trava o dinheiro,
trava completamente, é como se fosse travando a existência desse filho aqui na Terra. Então, tome bastante cuidado. Pais separados, os filhos continuam sendo filho do teu marido, do teu ex-marido, né, do pai do teu filho. A criança continua sendo filho da mãe, né, dessa genitora. Então, temos que tomar muito cuidado. Os genitores continuarão sendo os genitores desse filho e dessa filha. E não pode haver essas alienações, né, de ficar ali alienando a criança, dizendo teu pai não presta, tua mãe não presta, ou coisa do tipo. Isso vai encher de traumas essa criança vai sempre odiar essa parte, e aí quando ela odeia a parte masculina ou feminina, né, que é o pai ou a mãe, ela odeia a si mesma. Ela começa a odiar a si mesma. E aí ela começa a ter muitos problemas. Chega na adolescência, ela começa a ter muita raiva, muita ira. Ela começa a se irar com muita facilidade. Ela começa a querer brigar na escola, fazer muitas confusões na escola. É tudo inconsciente. Ela está simplesmente tentando chamar a atenção e dizendo: onde está meu pai? Onde está a minha mãe? Eu quero que apareça aqui e venha resolver esse BO que eu estou fazendo aqui. Então, infelizmente, aí começa todas essas situações que a gente sabe, né? Que a gente trata aqui também no consultório, que são situações que muitas vezes é necessário o pai e a mãe refletir e dizer: a escolha foi minha, se não prestava ou prestava, não importa. A escolha foi, em algum momento, foi boa, porque houve um filho. Então, tem que tomar muito cuidado com o que vai se passar depois para essa criança. Então, só recapitulando, são 12 duras verdades. A primeira, o seu filho não veio para realizar os seus sonhos, tá? Esquece isso. A segunda, ele não te deve nada, fique bem claro. Terceira, ele precisa viver a sua própria história. A quarta, independente se a sua relação acabou ou não, você não deve transferir as suas mágoas para o seu filho. E a quinta agora acredite, seu filho não é seu amigo. Isso. Os filhos, eles precisam de pais, tá? Pais. E não de confidentes, nem de terapeutas, né? Sim. A criança, ela vem ao mundo para ser a tua imagem, né? Até a tua semelhança, de repente. Porém, ele não tem que carregar todas as tuas dores, como eu já tinha falado. Ele tem que vir aqui para aprender, ele está aqui também no mundo para aprender, todos nós estamos, e nós temos que ter o quê? Paciência, porque se tiveram paciência com a gente, ou se não tiveram, a gente que está mais desperto, está mais até mesmo inteligente nos assuntos que se dizem de autoconhecimento, a gente sabe que então a gente tem que ter um pouco mais de paciência com a criança, porque ela também está aprendendo. Só que ela está aprendendo com quem? Comigo, né? Contigo. Ela está fazendo toda a leitura de como você faz, de como você fala, de como você age. Ela faz toda essa leitura de como você vem vivendo o dia a dia, se você é estressado, se você é ansioso, se você é depressivo. Ela vai fazer essa leitura. Então, quer dizer, ele não está aqui para ser teu amigo, então tome cuidado para não descarregar toda a tua dor, toda a tua frustração e raiva, né, nesta criança. E também tem o outro lado, aqueles pais que querem fazer dos filhos amigos para nunca brigar com os filhos. Meio complicado também, né? Tem que tomar bastante cuidado. Tem que ter um equilíbrio aí. O que tem que ficar bem claro é o seguinte, olha só. A gente falou antes da questão do relacionamento. O fato de você, de repente, ser mãe ou pai solteiro, tá? Isso não significa que você é menos pai, que você deve agir diferente. Sim, vai ter regras, vai ter o seu comando. Isso você precisa entender e precisa colocar para o seu filho, porque senão o seu filho vai ficar mais perdido ainda, certo? Essa questão de ser amigo é para você entender que há uma separação simplesmente quando você tem as obrigações que o seu filho tem que fazer, certo? Porque muitos pais, em consequência, por exemplo, do afastamento, do término do relacionamento, ele quer, vamos dizer assim, não quer que o filho sofra mais. Mas isso acaba gerando exatamente o contrário. Tá? Então, que fique bem claro aqui, o ser amigo que a gente está falando aqui é você não deixar de ser pai, não deixar de ser mãe. Seu filho precisa do pai, precisa de uma mãe. Da mesma forma que a gente falou antes, não adianta você falar mal do seu ex ou da sua ex, porque isso não compete, né? Na verdade, vai estar prejudicando a mente do seu filho. E vai magoar muito ele também, porque quando a criança, mesmo que inconsciente, ele não tem, às vezes, de repente, parado para pensar muito profundamente, mas ele pensa o seguinte: se ela não gosta do meu pai, então ela não gosta de mim, de repente ela não me queria, e aí essa criança vai sentir rejeição, tá? Então abandono. É muito importante, e abandono. Então é muito importante tomar cuidado com as palavras, porque
sempre existe, né? Nós sabemos que sempre existe uma segunda história. Eu costumo sempre ouvir muito, eu ouço muitas histórias porque somos terapeutas, mas a gente sabe que sempre tem o outro lado da moeda, o outro lado da história, que eu estou ouvindo somente um lado. Então, às vezes eu tenho que mexer aqui com uma pessoa igual um cubo mágico e fazer ela compreender, compreender, compreender até que ela perceba que não é o outro, sou eu, né? Sim. Isso é importante. Se você tiver algum comentário, tá? Fique muito à vontade para tirar suas dúvidas, tá? Com relação a esse posicionamento das 12 duras verdades. Eu sei que à primeira vista, quando você ouve assim, parece assim, realmente duro, né? Poxa, eu não posso ser amigo do meu filho? Eu espero que você esteja entendendo aqui as colocações que a gente está fazendo, tá? Porque muitas vezes essa falta de compreensão é que gera todo o problema, muitas vezes, que depois você precisa de ajuda de um profissional, certo? Olha só, estou falando isso porque o próximo tópico aqui é algo que muitas vezes, e isso a gente recebeu dos nossos pais e muita gente está passando adiante, é que o seu filho não veio para curar as suas feridas. Isso. Filho não é remédio, ele é espelho. Enquanto você não se cura, ele é o reflexo da sua dor. Então, o que isso traz para nós? É que, infelizmente, quando o seu filho percebe toda a tua dor, percebe toda a tua ansiedade, até mesmo quando você fala em escassez, em não ter, em não poder e em viver sempre dizendo que tudo é muito difícil, infelizmente o teu filho está se tornando o teu espelho. E aí depois, de repente você, né, se recupera, aumenta um pouquinho a tua vibração e a tua frequência, sai dessa linha de reclamação e de vitimação ali, né? E aí o filho ficou. Aí você olha para o teu filho e pensa, nossa, ele é tão infeliz, o que será que está acontecendo com ele? Nada, ele é só um espelho seu. Quer dizer, ele ficou às vezes lá, né, perdido, na mesma forma que você estava antes. E daí você fica achando que ele é que tem algum problema. Não, ele não tem problema algum. Ele é só reflexo de tudo aquilo que você sente. A criança, nós, quando criança, também éramos o reflexo dos nossos pais. Então, se a gente era emburrado, se a gente fazia birra, se a gente vivia com raiva e vivia sempre muito estressado, era porque a gente via os nossos pais assim. Só que a gente não tinha consciência de que isso era deles. A gente só aprende com outra pessoa. Uma criança só aprende a ser de uma determinada forma com outra pessoa. Ela não aprende sozinha. Até vou pontuar aqui, Cláudia, uma das coisas que a gente ouviu essa semana aqui. Olha só, ouça bem isso, tá? Porque isso aqui é pro seu bem. Se você quer pai, você quer mãe, você quer avó. Muitas vezes, e isso eu vou citar aqui mulheres principalmente, que muitas vezes no término do relacionamento, elas passam a dizer o seguinte, pensar o seguinte e ouvir de outras pessoas o seguinte: agora você tem que viver para o seu filho. Isso é um grande erro, porque o seu filho ele vai entender a mesma coisa. Ele não vai se sentir mais importante por causa disso. Ao contrário, ele vai sentir que se a sua mãe não se dá valor, não consegue viver por ela mesma, ele vai ter que fazer uma coisa por ela e vai ficar preso. Vai ficar preso nela. Quando uma mãe ela vive para o filho, como muitas mães são assim, às vezes perde o marido muito cedo, ou há realmente um rompimento por divórcio, ela vive só para aquele filho. Só que esse filho, ele acha que ele fica com uma dívida com a mãe. Então, ele vai ficar sempre dependente dessa mãe, achando que precisa ajudá-la, que precisa estar com ela, que precisa viver para ela. Imagina, pensa, são duas vidas desperdiçadas. A vida dessa mãe e a vida desse filho. Porque, na verdade, vamos colocar isso assim até um pouquinho mais duramente. Se você perde o seu filho, né? Infelizmente, às vezes acontece, mães perdem os filhos, né? Assim tão tragicamente. Pronto, acabou-se. E agora? Essa mãe vai também? Não, ela vai ter que sobreviver e vai ter que permanecer porque o momento dela ainda não foi chamado. Né? A mesma coisa a mãe. Um filho que é tão dependente de uma mãe e às vezes ele perde a mãe no meio do caminho. Ia falar isso. O que acontece com essa criança daí? Então, por isso que a gente cria os filhos para o mundo. O nosso ventre é bem-aventurado em ter essas almas dentro de nós. Só que nós temos que saber que nós estamos com almas. Quem sabe se a gente começar a lidar mais percebendo que estamos com almas,
lidando com almas, nossos filhos são almas, e que a gente está trazendo essas almas ao mundo e que elas não são nossas, nada é nosso a não ser nós mesmos, a cuidar de nós mesmos, aí a gente começa a caminhar de uma forma um pouco mais até leve, né? Porque a sétima verdade aqui, a dura verdade, tem muito a ver com o que a gente falou agora, tá? Você não vai poder proteger o seu filho a vida inteira. Você tem que preparar ele para a vida. Se todo momento você estiver lá querendo fazer com você, seu filho não aprende nada. Não aprende. É que nem caminhar. A criança, para ela aprender a caminhar, ela é obrigada a cair muitas vezes. Ela vai, quando ela inicia a caminhar, ela vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, às vezes vai de novo engatinhar, mas depois ela volta, insiste de novo em caminhar e todo mundo aplaude e acha bonitinho. Mas quando a criança se torna um jovem, um adolescente ali, que precisa começar a caminhar daí, dando os passos um pouco mais largos, indo trabalhar, pegando um ônibus, ou mesmo indo, né, seja lá como for, pequenos passos. Liberdade, isso. Liberdade, os pais, isso, aí começa a podar, não pode, não deve. Sim. Mas quando você faz isso, você não está deixando o filho crescer também. Porque ele necessita, sim, aprender a trabalhar, a conviver em sociedade, a viver lá, realmente, às vezes até, né, a como se portar perante outras pessoas, né, o próprio chefe, o próprio patrão, seja lá como for, para ele poder aprender a conviver, a estar em outro ambiente, não só no ambiente familiar. Porque se ele só ficar no ambiente familiar, ele com certeza vai ter muito bloqueio quando ele estiver em um ambiente onde tiver mais pessoas. Sim. Né? E a gente sabe que já tem muitas crianças que têm esses bloqueios na escola, elas não conseguem estar ali. E isso, né, torna já um bloqueio ali. Quem fica bem claro que pai e mãe é referência, não dependência. São palavras bem distintas e você tem que entender isso. Se eu preciso de alguma coisa, de um conselho, eu posso procurar minha mãe porque ela está disponível. Referência. Agora, se toda hora eu preciso falar com ela, eu não tenho uma vida estável com minha esposa. Não posso ter, porque eu fico dependendo de outra pessoa que não está no relacionamento no dia a dia. A mesma coisa os seus filhos. Eles têm como referência chegar para a mãe, para o pai e perguntar. Mas se o tempo todo eles não conseguirem resolver pequenas coisas, por exemplo, na escola, né, talvez um problema com o professor que ele possa e perguntar, e aí se não conseguir, aí sim buscar a referência, né, isso é crescer, isso é aprendizado. É importante que até na escola acontece bastante, né, principalmente quando o aluno ele começa a ficar ali em torno de 12, 13, 14 anos, que ele já começa a fazer questionamentos. Sim. É importante até ali já começar a deixar o filho fazer o próprio questionamento com o professor. Aconteceu alguma coisa, deixe ele questionar, não vá correndo lá na escola resolver. Sim. Porque se você sai correndo para resolver, ele nunca consegue resolver. Eu não vou negar que muitas vezes eu errei nesse fator. Sim. Errei, às vezes eu ia lá interferir em algumas coisas. E hoje eu vejo que houve algumas interferências da minha parte que não foi benéfica. Sou consciente e autorresponsável para perceber isso. Então, com os dois mais novos, eu tenho deixado eles se resolverem. Eles estão aí também na escola, então eu tenho deixado eles, olha, você tem que resolver, converse lá. Se você acha que você deve ter uma nota mais alta porque você acha isso ou aquilo, resolva. Vai lá e faça dê o teu argumento, faça o teu argumento do porquê. Né? A tua nota não deveria ter sido feito isso ou aquilo. Então eu tenho deixado para resolver, tá? Tá. Deixa eu fazer uma declaração de amor aqui para a Lilian, porque a Lilian mandou aqui muitos elogios para a questão do canal de música, as músicas, tá? Lilian, de coração, toda vez que eu vejo um comentário teu, eu realmente assim mando muita energia boa para você, tá? Porque é sempre importante esse reconhecimento. Isso não é ego, realmente é só reconhecimento para que a gente possa continuar melhorando. Muito obrigado, porque a intenção realmente é alcançar muitas vidas, tá? E a tua pergunta aqui é bem importante, vou ler para a Cláudia aqui para que ela possa falar um pouquinho. Ela disse o seguinte, Cláudia, eu ouvi dizer que um tempo atrás que os filhos que escolhem os pais. Eu vi um tempo atrás que os filhos que escolhem os pais, tá? Uhum. Tá meio complicado aqui, quem colocou o computador do lado aqui, tá? Mas vamos lá. Então, só repetindo, eu ouvi dizer um tempo atrás que os filhos que escolhem os pais quando estão no plano espiritual. É verdade ou não? A espiritualidade, ela vem falando muito sobre isso, né? De que todos nós viemos já com todo esse nosso projeto de vida, tanto de como seremos aqui, quais serão nossas profissões, qual será o nosso caminho, juntamente com os nossos filhos, né? De que tudo isso é um plano divino, que eu acredito, sim, ser uma tapeçaria magnífica,
tá? De que todos realmente viemos aqui já com a nossa roupagem, né? Nossa alma vem para cá sabendo que haverá tanta a quantidade de filhos, se vai ser meninos ou meninas, se vai ser como será tudo isso. Eu percebo também, porque eu reflito muito, né? Existem muitas, infelizmente, muitas famílias que perdem, às vezes, filhos, há muitas perdas, perde marido, perde os pais. E então, quando eu faço essa reflexão sobre esse divino, né? Esse espelho divino que vem com cada um, eu percebo que se nós tivermos muito apego, até mesmo isso é muito perigoso. Por isso que quando a gente fala de filhos, nós devemos tomar muito cuidado, eles não são nossos. Porque se nós tivermos muito apego, há um grande perigo, às vezes, de nós termos uma perda. Para aprendermos a não ter apego. Nós não temos o poder sobre nada nem sobre ninguém. Então, eu percebo que os apegos, que a gente às vezes tem muito apego sobre família, sobre pais, sobre mães, sobre filhos, sobre irmãos, temos que ter muito cuidado. Porque, na verdade, no meu ponto de vista, cada pessoa que sai desse plano para o plano divino, que volta para o Criador, ele não vai para a morte, ele vai para a vida. Então, é assim que eu vejo a morte. Então, para mim, eu creio sim que a gente vem com o plano perfeito, estabilizado por nosso Criador, dizendo o que nós vamos fazer aqui na Terra e como será aqui. O que acontece é que muitas vezes a gente não olha para dentro e a gente fica olhando para os outros e a gente se perde um pouco no caminho. Então, quando a gente começa a olhar mais para dentro e começa a fazer reflexões e ver que algumas coisas não são os outros, somos nós mesmos, a gente começa a se alinhar novamente com o plano divino. A Lilian te agradeceu pela explicação, tá? Uhum. Tá. Lilian, obrigado, tá? Você que está aí do outro lado, quiser perguntar, fique à vontade. Vamos continuar. A 8ª dura verdade, qual é, Cláudia? Seu filho precisa sair de casa e isso não é abandono. Pois eu costumo, a gente lá em casa, melhor dizendo, né, Cláudia? A gente sempre deu uma data assim, ó, não que a gente quisesse, né, fosse impor alguma coisa para eles, mas para que nossos filhos tivessem uma visão de que há um crescimento, não para que, vamos dizer assim, para que gerasse a independência. A gente nunca pediu para um filho nosso sair porque tinha que casar. Não. A gente sempre disse para ele o seguinte, só deixa eu ligar aqui, peraí. Acontece essas coisas, né? Fazer o quê? Faz parte. Claro, ligando o atim. É normal. Mas vamos lá, como eu estava falando aqui. A gente sempre falou para os nossos filhos o seguinte, a melhor coisa da vida para qualquer pessoa se chama independência. Não precisar do outro, tá? Se você não quiser. É bem isso. Então, quando a gente falar para os filhos assim, ó, até os 18, tudo que você fizer é responsabilidade nossa. Uhum. Depois daí, toma cuidado. Porque tudo que você fizer é um peso na tua vida. Cada erro, muitas vezes, tem um tempo para recuperação. Certo? Então, Cláudia, fala um pouquinho sobre isso. Lá em casa a gente deu um prazo, né? Até brincávamos com eles, que eles tinham até os 25 anos para poder... Máximo, né? Máximo, para eles poderem realmente fazer a vida deles e poder viver a vida como eles sempre queriam. Porque, claro, a criança, às vezes, o adolescente, ele quer ter privacidade. E uma coisa que eu sempre disse é o seguinte, para você ter privacidade, tenha a sua casa, né? Porque privacidade na casa dos pais é meio complicado, né? Nós temos que estar olhando e vendo o que os nossos filhos estão vendo na internet, o que eles estão buscando ali em séries e vídeos. E isso sempre foi uma coisa que a gente sempre cuidou. Então, privacidade realmente, até mesmo no celular, eu sempre disse para eles, né? Vão buscar a privacidade lá fora. Né? Trabalhem, tenham o seu espaço e vivam a vida, né, como você quer. E daí você vai poder viver como você sempre desejou, como você sonhou. E a gente sempre pensou, né, da seguinte forma, né, que eles realmente iriam, cada um fazer sua faculdade, quem sabe iriam até alugar um local para viver, mas a maioria saiu para casar. Né? A maioria saiu para casar e realmente fizeram as suas escolhas. Mas o que é importante aqui é que quando às vezes os filhos saem, a sensação que nós temos como mãe é que o ninho ficou vazio. E se nós tivermos algum trauma de abandono da infância, agora eu falo dos traumas nossos como pais, né? Nós podemos vir a sentir muito a saída do filho. Então, é importante que quando seu filho saia, perceba se a dor que você está sentindo por ele ter ido embora não é sua.
de você ter sido, de repente, às vezes, abandonado na infância por um dos teus genitores. Porque se você foi, aí você vai sentir muito e você vai achar que é o seu filho. E você vai dizer, ai, porque ele me deixou, ah, porque ele fez isso, ah, porque ele fez aquilo. Não, ele fez o que era certo. O que tem que fazer agora é você se curar do teu abandono. Agora é interessante, né, Cláudia, que a gente vai entrar no 9º ponto aqui. E só para você entender, quando a gente fala para você que os nossos filhos, a gente tem um limite para eles, teve uma estruturação durante todo esse tempo, tá? Desde os 14 até os 25. Então, o 9º é o seguinte, seu filho vai errar e tá tudo bem. E muita gente não consegue entender isso. O filho erra e acaba o mundo da pessoa, acaba o mundo do pai. Não, se você fez todo o trâmite realmente assim, explicou para ele que os erros, depois de 18 anos, vão resultar em problemas para ele, que ele vai precisar resolver e tomar mais tempo, tá tudo bem. É crescimento. Problema é crescimento. Sim. Há uma frase que diz que errar é humano, né? Só que persistir no erro, daí já seria, né? Mas o que a gente pode perceber é que, assim, se não houver, às vezes, o erro, como vai aprender realmente de que há algo errado, né? Uma coisa que a gente sempre deixou claro para os nossos filhos que já eram, né, depois dos 20 anos ali, que foram saindo, é de que eles deviam tomar cuidado com as escolhas, né? Porque tudo na vida é escolha e nós estamos o tempo todo fazendo escolhas. Então, quando a gente faz escolhas conscientes, com a consciência plena, sabendo o que estamos fazendo, o risco de erro é, né, de 50% ainda, mesmo com o consciente. Porém, se quando você faz escolhas 100% inconsciente, sem estar consciente, é claro que vai ser 100% de um erro, né? Que muitas vezes depois vai ter que ser reparado. Porque o que acontece? Até mesmo quando a gente faz uma escolha errada de casamento, né, se um filho ou nós mesmos fizemos alguma escolha errada de casamento, há um reparo mais tarde. Mais tarde você vai... se você veio com outro plano de vida e você pegou uma escolha errada, haverá um reparo. Haverá um reparo. Haverá um reparo porque a tua mente ela vai ficar ali martelando até que você venha a fazer esse reparo, porque você pegou um caminho, um atalho ou alguma situação que não era para você. Então, por isso que muitas vezes, por mais que às vezes parecia tão bonito e tão bela, às vezes uma relação, às vezes ela vem a acabar, porque não era realmente, era só... às vezes uma ilusão, né? Então, os filhos também têm essas situações, eles também passarão por muitas situações desse tipo, até mesmo de escolha de trabalho, escolha de profissão. E aí volta lá no que foi falado, se você for referência, você vai ajudar. Isso. Se for dependência, você vai atrapalhar, certo? Isso. Então, prepara isso. Sabedoria, tem que ter. E agora, é uma verdade que você vai ficar chocado, tá? Você, pode esquecer, você não é o grande amor do seu filho, da sua filha. Não é. Não é, Cláudia? Não, não é. O que você é insubstituível. Olha que maravilha. Tá muito bom já, né? Porque não tem como, né, o teu filho substituir você. E nem muito menos o outro, o genitor dele, seja lá pai e mãe, né? Nós somos filhos de um pai e uma mãe biológicos e esse é os termos. É claro que muitos são, às vezes, adotados e daí tem pais, né, adotivos. E também será muito maravilhoso e será muito amado. E nesse caso aqui, quando um filho casa, geralmente tem mães que ficam até mesmo competindo com as noras, né? Ah, mas é meu filho, é meu filho. Ó, eu já vou dizer uma coisa para você. Até a palavra meu, ela é de possessividade. E essa palavra, meu filho, meu marido, meu isso, meu aquilo, vem muito do ego. Então, quando a gente começa a perceber, né, que o ego ele atrapalha mais do que ajuda, de certa forma, a gente começa até a dizer filho, em vez de dizer meu filho. Só diz a palavra filho, sem o meu na frente, sem... Até para poder você parar de ser essa coisa de que é meu. Não, não é teu. Né? E a partir do momento que esse filho casa, a gente tem só que abençoar para que seja próspero, que seja abundante, para que tenha realmente uma vida feliz, alegre, que haja, né, tranquilidade. Tu tá me dizendo então que eu nunca tive princesinha do papai? Quando ela era pequenininha. Quando era pequenos, né, nossos filhos quando pequenos, é claro,
O pai é o grande amor da vida da filha, assim como o filho, o grande amor do filho é a mãe. Só que quando eles ali começam a ter ali 12, 13 anos, existe um despertar da consciência que faz eles começar a olhar para os meninos e as meninas começam a olhar para os meninos e as meninas para os meninos. Isso ali, isso tudo já é divino. Por quê? Porque vai ter que ter um rompimento depois. Então a criança ela começa já a observar ali, né, os amiguinhos e as amiguinhas ali. Por quê? Porque vai ter que haver uma separação do pai e da mãe. Não dá para ficar amando o pai e a mãe para sempre como o grande, né, herói ou a grande heroína. Sempre seremos, porém não mais como casal, né? Ele vai precisar ter o seu igual, né? A sua outra metade, para poder ter também sequência nessa família. Porque imagina só, né? Um filho que ele é tão dependente emocional desse pai ou dessa mãe, ele não vai nem sair de casa para ter família. Ele vai ficar para sempre vivendo ali, achando que deve alguma coisa para esse pai e para essa mãe. Então, quando a gente sabe que os nossos filhos, nós não somos o grande amor da vida deles e que o grande amor da vida deles, agora vem a coisa mais importante. Quem é o grande amor da vida do teu filho? É a tua nora? Não, é ele mesmo. O grande amor da minha vida sou eu. Então, quando a gente percebe que o grande amor da vida não é nem pai, nem mãe, nem filhos, é eu. Porque se eu não amo a mim mesma, eu não amo o meu próximo. Isso daí é fato, está lá escrito e registrado. Então, quer dizer, para os nossos filhos também, o grande amor da vida deles é eles mesmos. Bom, vamos para o 11º já, falando sobre a questão de duras verdades. Eu quero que você preste bem atenção agora, porque tem muito a ver com você, pai, mãe, avó, tá? Porque assim, ó, é uma das coisas que a gente mais trata, vamos dizer assim, aqui no consultório. São pessoas que trazem os filhos, mas não conseguem perceber a influência de forma negativa que estão sobrecarregando seus filhos. O seu filho, você não precisa falar nada do seu filho. Ele tem conexão com você, desde o ventre. Então você não precisa falar nada, basta você sentir. A 11ª aqui ele sente o que você não curou. Sim, desde o ventre. Desde o ventre. Então, para mães que tiveram já gestações muito complicadas, com muita aflição, com muita dor, com muita, às vezes, perdas também, né? Existem mães que estão com o bebê no ventre e elas têm perdas de pai, mãe, até mesmo às vezes do marido mesmo. Essa criança, ela sente uma dor que ela não sabe de onde vem. E é muito triste, porque quando a gente trata jovens aqui, quando eu tratei, né, e trato ainda muitos jovens aqui, é um choro compulsivo, de dor profunda, porque não sabe de onde vem. E o triste, né, Cláudia, que a impressão que dá é gente doente fazendo gente doente. Isso. E aí a gente tem que curar essa dor, porque na verdade tem que reconhecer, né? E uma das coisas mais difíceis às vezes para mim é dizer para esse jovem que a dor que ele está sentindo não é dele. Eu sou obrigada a falar isso. Você aguarde, chore tudo que tiver que chorar, sinta, pode botar para fora, porém essa dor não é sua. Porque você tem que entender, assim como eu tive que entender, que a dor que eu sentia não era minha, eram as dores da minha mãe. Todas as dores que eu sentia de abandono, de rejeição e de tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, não era meu, era da minha mãe. E infelizmente eu passei para alguns dos meus filhos também. E tive que curá-los. Agora eu, né, faço terapia com eles para curá-los. Por quê? Porque infelizmente não tem porquê meus filhos carregar também a minha dor. Uma dor que veio da minha mãe, que veio da mãe dela, que veio da mãe dela. Então por que carregar toda essa geração dentro de nós, né? O negócio é o quê? Pegar a ferida e cicatrizar. Né? O grande problema, Cláudia, é que o que as pessoas não entendem é o seguinte: a sociedade, o próprio sistema, ele cria para nós uma ideia, né, de que existe família perfeita. Não existe, certo? E aí, nessa construção mental de família perfeita, a gente, muitas vezes, quer esconder os erros do pai, os erros da mãe, simplesmente para a gente defender aquilo que muitas vezes não tem como ser defendido. A gente ouve casos aqui, que a gente, claro, não vai poder dividir aqui, mas são situações em que a pessoa ama e deve amar, mas de forma tão incondicional que ela não consegue perceber erros. Ela
tem uma moldura, né? Um quadro da pessoa, coloca um troféu da pessoa, da mãe ou do pai, que eu estou dando como exemplo aqui, mas não consegue perceber o quanto essa pessoa, infelizmente, fez mais mal do que bem para ela. E nós temos que entender que por mais que um pai às vezes tenha feito mal para uma filha, ou uma mãe tenha feito mal para um filho abandonando ele, ou permitindo isso, nós temos que ver com muito carinho e muito cuidado, com muita compaixão até, porque provavelmente tanto esse pai quanto essa mãe tiveram algumas situações que não resolveram, não souberam realmente resolver. Eu acredito que a pessoa, como eu digo, toda pessoa tem uma história, que às vezes a gente não sabe qual é que está por trás. E infelizmente, o que acontece é uma repetição. Então, eu deixo claro aqui que muitas pessoas que, infelizmente, às vezes se aproveitam de crianças, ou né, eu não preciso falar aqui o termo que qualquer um já entendeu, há também, às vezes, um abusador por trás disso. Então, o que eu quero deixar claro, não é claro, né, não é o erro em si, que é horrendo, porém, a gente tem que ver também que provavelmente essa pessoa também passou por isso. E ela não soube barrar, ela não soube quebrar, tá? Então, infelizmente, a gente tem que perceber isso e devemos tomar muito cuidado, né? Para que a gente possa refletir sempre com as nossas ações, vendo o que a gente recebeu lá no passado e não está aí passando adiante, ferindo também nossos filhos, Sim. Porque não estamos sabendo filtrar aquilo que nos foi passado e que não foi bom. Se não foi bom para nós, não é bom para passar adiante. Uma das coisas mais importantes que eu uso sempre para mim é o seguinte: se o que eu vou falar eu não gostaria de ouvir, então eu não falo, né? Então isso é muito importante. Bom, vamos para a 12ª e última dura verdade que você precisa saber, que é a questão bem direta: seu filho não é você. Não, ele é único, assim como nós somos únicos. Não existe nenhum ser igual nessa terra. Tem personalidades parecidas, existem, né, situações às vezes até meio iguais, e existem frequências iguais, né, que daí é aquilo que a gente sempre vem falando, nós sempre vamos escolher os nossos iguais. Não, se uma pessoa está passando por dificuldades e situações complicadas com o seu cônjuge, aí você vai dizer, mas por que, tadinha, ela está sofrendo tanto? Não, houve uma frequência que uniu esses dois e eles estão passando exatamente aquilo que tem que passar. O que tem que acontecer aí é o aprendizado. O que vai acontecer nesse aprendizado do que isso está acontecendo? Então, às vezes as perguntas estão erradas. Não é como isso foi acontecer, é por que isso está acontecendo. Então, há uma reflexão sempre. Nós estamos sempre buscando nossos iguais, porém ninguém é igual a ninguém. E isso é muito importante. O filho jamais ele tem que ser igual, né, ao pai ou à mãe, porque ele tem particularidade única. Certo. Bom, foram as 12 verdades que você precisa encarar com relação ao seu filho. E eu quero dizer para você que, infelizmente e felizmente, devido ao nosso compromisso aqui diário de atender pessoas, a gente não consegue fazer mais lives, né? Mas vamos ver se a gente consegue agilizar mais. E, é claro, a participação de vocês, como foi hoje a da Lilian, é muito importante, como eu falei aqui, porque elogios e até críticas nos direcionam para aquilo que a gente quer realmente, tá? Tanto eu como a Cláudia, a gente estuda muito Joe Dispenza, Bruce Lipton, Neville Goddard, né? Bob Proctor, que eu gosto muito. Quando eu falo Bob Proctor, eu tenho vontade de rir, porque eu gosto muito do Bob Proctor. Eu acho que foi o cara que abriu as portas realmente para autoconhecimento, pelo menos para mim, né? Honda Bay, né? E todo esse conhecimento, realmente, assim, a gente também incorpora nas nossas terapias. Eu costumo dizer que a gente faz terapia com coaching, né, Cláudia? Sim. Porque, assim, muitas vezes o que falta à pessoa é um pouquinho só de ação. Quando você faz a ação, você já sai do comodismo, você já dá um passo a mais. O que muitas pessoas não entendem é que para ela parar no estado, ela teve que fazer várias ações. Por exemplo, para a pessoa que entra em depressão. Para ela chegar na depressão, ela fez várias ações ao contrário. Ela parou de sair, ela parou de sorrir, ela parou de ter vontade de acordar, ela foi parando. E como é que muda isso? Invertendo. Pequenas ações, certo? Então,
tudo isso que a gente faz sempre aqui, essas conversas que a gente tem aqui, é sempre com a vontade de despertar mais pessoas. Porque imagina, né, um mundo, como seria realmente com pessoas Sim. que se preocupassem mais com a essência do que com o material. É uma pena que poucos, né, do nosso mundo, mais ou menos aí, não sei se chega a 3, 4%, é que realmente está buscando autoconhecimento. É muito Sim. pouco. Eu gostaria até, Valdir, se pudessem dizer qual o próximo, se que não gostariam de falar, qual o Sim. próximo tema. Antes, a Lilian fez uma pergunta para ti, ela perguntou o seguinte, Cláudia, e como saber quando a dor é minha ou do outro? Se for você que está sentindo. Até mesmo quando alguém fala alguma coisa para você e você sente, é porque você também tem isso dentro de si. Entenda bem, né? Entenda, quando diz assim, a dor é minha. Não, entenda bem o que a Cláudia está falando, né, Cláudia? Porque assim, quando está falando na questão de sentir, tá? Muitas vezes, no caso que eu falei, né? Você quer dar uma casa para o seu pai, por exemplo. Quem disse que seu pai quer uma casa? De repente é uma dor sua, como fosse uma dívida sua. É claro, né? Eu sempre é muito importante a gente sempre deixar bem claro que ser generoso, o filho que pode, né, Valdir, o filho que tem como dar algo ao seu pai, deve dar, né, óbvio, né? Mas com relação à dor, quando alguém te conta alguma coisa, ou quando você sente alguma coisa, você tem que tomar cuidado porque geralmente o sentimento está em você, não é no outro. Eu posso olhar para o meu filho e perceber algo, mas se é eu que estou sentindo, pode não ser o meu filho, é eu mesma, tá? Sim. Então eu tenho que fazer sempre essa reflexão, porque o sentimento está em mim, não nele. É claro que às vezes a gente consegue ler nossos filhos, a gente percebe que há algo errado, mas quando a gente percebe isso, é importante que a gente mude os nossos pensamentos, porque se você ficar pensando, ai, tem algo errado, ai, isso, ai, aquilo, você está criando coisas aí muito perigosas para o seu filho. Então, tome cuidado, nós somos co-criadores, somos filhos do Criador, então a gente cria também, por causa dos nossos sentimentos, caos para os nossos filhos. Então, pensamentos ruins vai trazer, às vezes, caos para os filhos. Então, temos que tomar cuidado. Isso até poderia ser feito uma live Sim. depois falando sobre isso, sobre sermos co-criadores, porque filhos e pais têm muita ligação sentimental, então é muito perigoso. Nossos pais criam também bastante caos para nós. Eu falo da Lilian. A Lilian é uma pessoa que, no meu canal, por exemplo, está sempre muito ativa, né? Sempre com boas palavras. Ela acabou de falar para te agradeceu, né? Lilian, obrigada, tá, pela presença. Ela muito falou obrigada. que várias coisas que tu falou, ela não como é que é? Ela não tinha pensado nisso, certo? Não. Às vezes, tá, Lilian, a gente precisa ouvir. E daí eu tenho certeza que assim, ó, essas lives que a gente faz, ou até mesmo quando alguém faz terapia conosco, a pessoa fica um tempo, uma semana pensando naquilo que é falado. Porque como mesmo o Valdir falou, nós aqui, quando eu faço terapia, eu não trago só a terapia que eu estudei, mas eu trago também a espiritualidade, que é trazendo a pessoa a ser alma, a perceber que nós não estamos aqui só por estar. Nós estamos aqui numa missão de servir o outro. Então, muitas vezes, nossos pensamentos, às vezes, eles estão muito, às vezes até muito pequenos, pensando coisas tão banais. E quando a gente começa a pensar um pouco até mais assim, grande e pensar até mais expandido da consciência, a gente começa a perceber que o perigo que é, né, às vezes a gente fica muito tempo triste, o quanto nossos filhos podem se espelhar em nós, o quanto isso pode ser prejudicial, até mesmo de trazer a eles doenças. Existem crianças que quando os pais estão se separando, inconscientemente eles ficam doentes, para evitar a separação dos filhos. Então você imagina, né, o que é isso de a criança chegar a ficar doente. Então quer dizer, ele está ali transmutando toda a dor da mãe, né, para não haver a separação, e ele acaba ficando doente. Na doença do filho, o pai e a mãe acabam se unindo e ficando um pouco mais tempo juntos. É muito interessante isso, né? Bom, olha, essas lives, para quem não sabe, eu já trabalho com marketing digital há bastante tempo e eu sempre gostei muito de fazer live no Zoom, onde eu posso ver a pessoa, né, e interagir melhor com ela. Mas vamos ver, daqui a pouco começa a crescer, daqui a pouco realmente assim, tem mais pessoas envolvidas nesse processo, né, que é um processo realmente de transformação águia. Então, eu sei que isso vai acontecer, que é uma coisa que eu gosto muito de me envolver com pessoas, conhecer mais pessoas, poder dividir experiências,
porque a gente está aprendendo o tempo todo, com todo mundo, em todo lugar. Então, isso é muito, muito bom, muito legal. Cláudia, mais alguma coisa que queiras falar? Muito obrigada para quem ficou aí até o final, né? Eu espero que tenha sido um conteúdo realmente que venha fazer você fazer muitas reflexões. Não estamos, né? A gente sempre fala, mas a gente não é o dono da verdade, né? Como a minha verdade pode não ser a sua. Então, sempre busque autoconhecimento, busque conhecer a si mesmo, faça perguntas para dentro de você, porque todas as respostas estão aqui dentro. Nada que acontece fora acontece sem o poder de estar aqui dentro. Então, faça sempre as perguntas certas. Pergunte para si mesmo: estou no caminho certo? Estou corrigindo meu filho da forma correta? Estou agindo da forma certa? Todas essas respostas estarão dentro de você. Sim. Só para terminar então, lembrando que conteúdo é uma coisa que a gente produz cada vez mais. Então, agora tem um canal chamado Valdir Soares Terapia. Lá vou estar respondendo algumas perguntas, algumas questões realmente sobre terapia. Hoje, inclusive, coloquei um vídeo lá sobre pare de se preocupar. A vida não é para isso, você tem que viver o agora, então pare de se preocupar, tá? E no canal de músicas, tem um canal só de músicas agora, tá? Que músicas para você energizar, para você aumentar sua vibração, sua frequência. Hoje também tem uma música nova lá. Você pode conferir e eu tenho certeza que todo esse conteúdo é inspirado por Deus, é divino realmente para fazer pessoas cada vez mais estarem despertas pro agora, para saber que tudo que a gente tem é o agora. O que importa é esse momento aqui, é compartilhar com cada um que está aqui na live um pouquinho da nossa experiência e ao mesmo tempo sentir a energia de vocês do outro lado. Mesmo que não falem nada, tá? Mas a gente sente sim. Lilian, mais uma vez, muito obrigado de coração aqui, tá? Deus abençoe a família, o lar, né? Abençoe você todos os dias. Viva no agora. Esse é o meu recado para você. Deixe tua mente sempre no agora. Isso. Tá? Viver no agora é viver com consciência plena. É isso? É isso. Muito obrigada. Então, de coração, até os próximos vídeos, tá? Fiquem com Deus. Eu estou em voz, mesmo